Este é o Free Speech e nós vamos falar sobre a acusação formal contra o Jair Bolsonaro, o ex-presidente de Brasil, que está sendo acusado de tentativa de golpe. Eu preciso traçar algumas linhas para entender o que está a acontecer aqui em Moçambique. Precisamos entender o que está a acontecer no Brasil e também até o que aconteceu nos Estados Unidos com o Donald Trump, porque são eventos que estão ligados. Aqui em Moçambique temos a situação do Venâncio Mondlane, que ainda não conseguiu sequer se tornar presidente, mas o mero fato de ele ter conseguido espivitar a população para entender que realmente o nosso país não é um país normal, ele está sendo agora crucificado, sendo perseguido de todas as formas, e o judiciário deixou de tratar assunto jurídico e passou a ser um braço para apoiar a Frelimo a derrubar o Venâncio Mondlane, que na verdade não é derrubar o Venâncio Mondlane, é derrubar o povo, a sociedade, os indivíduos, porque são os indivíduos que não querem mais este governo da Frelimo, que não querem mais este Estado da forma como tem estado a funcionar. O que está a acontecer no Brasil é a mesma coisa que está a acontecer em Moçambique. Jair Bolsonaro se tornou presidente ali em 2018 e desde lá ele se tornou alvo. Por quê? Porque Jair Bolsonaro se propunha a diminuir o tamanho do Estado, cortando gastos e privatizando empresas. E isto foi suficiente para colocar o Jair Bolsonaro no radar do pessoal lá dos bastidores. Desde então, o Jair Bolsonaro passou o mandato sendo perseguido, sendo acusado de crimes absurdos, como perturbar baleia, roubar tangerinas, coisas desse tipo, que passaram o mandato dele lhe perseguindo. O que ajudou o Jair Bolsonaro a sobreviver foi que ele tinha apoio popular, tal como é o caso do Venâncio, que tem apoio popular. Mas o judiciário, vendo-se que estava numa situação em que não conseguiria derrubar o Jair Bolsonaro no seu primeiro mandato, o que o judiciário passou a fazer? Precisou ir mais fundo, mais baixo, ao ponto de descondenar o senhor Lula da Silva, um grande criminoso, cujos seus casos de corrupção até aqui em Moçambique chegaram, Portugal e Estados Unidos, e foram lá, descondenaram aquele senhor. Para quê? Para que na próxima eleição que aconteceria em 2022, esse senhor pudesse concorrer contra o Jair Bolsonaro e assim conseguir restaurar o sistema que beneficiava o status quo. Ou seja, este pessoal não descondenou Lula da Silva porque eles gostam do Lula da Silva. Descondenaram Lula da Silva porque eles estavam sendo prejudicados pelas políticas de Jair Bolsonaro de cortar gastos, de querer tornar o Estado eficiente, de privatizar empresas, e eles não estavam conseguir viver sem corrupção. E é aquilo que eu tenho dito aqui em Moçambique. Pessoas têm essa ideia de que não, o governo vai combater corrupção. Não, a ideia do governo e dos próprios funcionários não é combater corrupção, porque eles sobrevivem disso. E Jair Bolsonaro se tornaria alvo até este nível. O judiciário, liderado pelo senhor Alexandre de Moraes, fez tudo e mais qualquer outras coisas que não podiam fazer, fizeram para conseguir levar o Lula para o palácio lá em Brasília. Depois que isso aconteceu, naturalmente houve pessoas insatisfeitas, assim como aconteceu aqui em Moçambique. O que é que foi lá o judiciário dizer? Foi dizer que aquelas pessoas eram golpistas, que queriam subverter a ordem, sei lá, essas coisas que o senhor Bernardino Rafael andou a falar aqui em Moçambique, essas acusações sem sentido. Mas o mais importante é que eles dizem que o senhor Bolsonaro tentou golpe, mas no dia de tomada de posse, Jair Bolsonaro já não estava em Brasília, estava nos Estados Unidos. No dia 8 de janeiro, quando as pessoas fizeram lá aquelas dembadadas para vandalizar as coisas ali na Praça dos Três Poderes, era um domingo e aquelas pessoas não tinham nenhum apoio militar, eram pessoas, tal como aconteceu aqui em Moçambique, se manifestando revoltados e naturalmente destruindo uma e outra coisa. Havia pessoas ali insatisfeitas, chateado e até falando em golpe. Sim, havia. Mesma coisa aconteceu aqui em Moçambique, mas em nenhum momento houve condições realmente para que houvesse um golpe. Não havia nenhum apoio militar, então não aconteceria golpe de nenhuma forma. Não havia nenhum líder, como eles estão aqui tentando dizer que havia um líder. Não havia nenhum líder. Você tinha grupos, por exemplo, aqui em Moçambique, as pessoas se manifestando em muitas províncias. Então, estão a fazer com o Bolsonaro a mesma coisa que eu antevejo que vão fazer com o Venâncio Mondlane. Vamos lá ler aqui
aqui a acusação formal para entender o que é que tem aqui de crime que Jair Bolsonaro cometeu. Jair Bolsonaro foi esta terça-feira acusado formalmente pela tentativa de golpe de Estado depois de perder eleições presidenciais de 2022 para impedir a posse de Lula da Silva, segundo avançou Folha de São Paulo. O ex-presidente foi acusado pela Procuradoria-Geral da República de praticar crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Veja só, veja se não é a mesma acusação que o Bernardino Rafael gostava de simplesmente olhar para as pessoas que estão a queimar pneus nas ruas e dizer que aquelas pessoas querem abolir o Estado de Direito Democrático. Meu amigo, pessoas que não têm blindado, não têm arma, não têm um líder, não tem ninguém. Essas pessoas podem abolir o Estado de Direito Democrático. De que maneira? Também golpe de Estado, dano qualificado pela violência grave, ameaça contra o patrimônio da União. Enfim, monte de nada, porque para você fazer golpe, você precisa do apoio popular, mas você precisa de militares e precisa de tanques, precisa de armas na estrada e precisa, mais importante, de uma declaração clara ao vivo dizendo que você está fazendo golpe. Não aconteceu em Brasil, não aconteceu em Moçambique. Mais uma vez, havia pessoas insatisfeitas, chateadas ao ponto de imaginar que podiam fazer golpe. Sim, as pessoas sequer nem têm ideia do que é golpe, só sabem dizer, queremos fazer golpe. E o que é que está acontecendo? O judiciário está se aproveitando disto para cavar crimes, para perseguir a população em nome de um líder. É o que estão a fazer em Brasil e é o que vão fazer aqui dentro de Moçambique. E quem é que vai julgar o Jair Bolsonaro? O senhor todo-poderoso Alexandre de Moraes. Então, veja, o que está a acontecer aqui, meu amigo, é a mesma coisa que aconteceu com Donald Trump. Lhe acusaram de um monte de crimes. Jair Bolsonaro lhe acusaram de um monte de crime. Agora, o Venâncio está sendo acusado de um monte de crime. É uma luta do Estado contra os indivíduos. Os indivíduos chegaram ao ponto de perceber que o Estado não dá resposta para as necessidades, para aquilo que as pessoas procuram, e as pessoas querem uma mudança. E as pessoas que representam esta mudança são perseguidas pelo sistema. Então, isto é uma perseguição contra os indivíduos, porque você tem um monte de brasileiros que gostam das políticas do Bolsonaro, mas você tem o status quo, os bastidores que não querem isso porque isso combate a corrupção e eles sobrevivem da corrupção. Aqui em Moçambique, havia já adiantado que mesmo que Venâncio conseguisse presidir este país, ele teria problemas muito sérios, porque os funcionários públicos, aqueles que estão lá em cima, por detrás das coisas, meu amigo, eles gostam, adoram a corrupção. E essa ideia que você tem de que o governo quer combater a corrupção só está na sua cabeça porque você usa uma mentalidade santa. Não, este pessoal ama a corrupção e estão a se levantar contra o Jair Bolsonaro porque eles amam corrupção e não queriam um presidente que trabalhasse contra este interesse deles. Por isso colocaram um criminoso, um ladrão que tem todos os documentos que afirma que ele é ladrão. Colocaram o senhor presidente Lula a presidir um país. Aqui em Moçambique, Frelimo está a governar 50 anos. Autêntico ladrão da sociedade. Ainda assim, foi a senhora do Conselho Constitucional contar os votos, o que não era o trabalho dela, para simplesmente impor um presidente a um país. Então é a mesma coisa que está a acontecer. Perseguição do Estado contra os indivíduos, porque estes indivíduos não querem mais um Estado ineficiente, corrupto, ladrão, que não atende os interesses das pessoas. Meus amigos, querem entender mais a fundo este assunto? Eu recomendo, assistam o canal Ancapso do Peter Turguniev. Ele é brasileiro e aborda muito bem esses tópicos. Eu apenas quis trazer esta matéria para fazer esta relação do que está a acontecer em todo o mundo. O único sítio onde a justiça realmente funciona é nos Estados Unidos. Se Donald Trump estivesse em Moçambique, no Brasil, provavelmente não teria ganho a segunda eleição. Mas como foi nos Estados Unidos, onde a justiça ainda é independente, Donald Trump foi absorvido de um monte daqueles crimes que não eram nada, era apenas perseguição, justiça fazendo política, o que não faz nenhum sentido. A justiça deveria ser independente. Claramente, a perseguição é a questão toda que eu queria partilhar através deste vídeo. Deixe o seu like e também inscreva-se no canal.